Os destaques desta edição. Colômbia inicia a repatriação de corpos da tragédia em voo da Chapecoense. Avião com corpos dos jogadores para a escala técnica em Manaus. Odebrecht admite agressão a valores consagrados de honestidade e ética ao fechar delação que tira sono de políticos. Brasil recebe satélite para defesa e comunicação. General Cachorro Louco será ministro da Defesa dos Estados Unidos no governo Trump. A Amazônia se mobiliza hoje para a campanha nacional de combate ao mosquito da dengue e zika vírus. Prefeitura anuncia pagamento do 13º e 14º salários para professores. Postos de gasolina em Manaus são multados e bombas lacradas. Tremor de terra assusta a população de Borba. Segurança e revistas são questionadas. Bombas e celulares são descobertos na unidade prisional do Puraquequara. Boas execuções durante a noite nos bairros de São José e José Bonifácio. Um dos crimes teve a participação do motoqueiro fantasma. Segurança reage e mata assaltante na porta da faculdade FUCAP no distrito industrial. A troca de tiros com assaltantes, bala perdida mata mais um em Manaus. Um dos bandidos também morreu. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de pancada de chuva. Temperatura máxima de 36 graus. 25 graus Celsius no momento. Essa é a previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para Manaus hoje. O climatempo que previa muita chuva ontem, era até que veio, mas sem intensidade prevista, diz que a probabilidade de 4 milímetros de precipitação pluviométrica é de 60%, com temperatura máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 80%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Sexta-feira, 2 de dezembro, é o 336º dia do ano no calendário gregoriano e o 337º em anos bissextos. Faltam 29 dias para acabar 2016. Dia das Santas Bibiana e Bárbara. Comemoramos o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, o Dia da Astronomia, o Dia das Relações Públicas, Dia Nacional do Samba e o Dia Pan-Americano da Saúde. Rio Negro surpreende, continua baixando. Foram 4 centímetros na leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava em 17 metros e 74 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, segundo a Infraero, está operando sem restrições para pousos e decolagens. O que aconteceu nessa data? Registros da história. 1512, as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina são exibidos ao público pela primeira vez. 1604, o autor teatral inglês William Shakespeare apresenta pela primeira vez ao público uma de suas tragédias, Otelo. 1804, coroação de Napoleão Bonaparte, o imperador da França, e sua mulher Josefina de Beauharnais, a imperatriz na presença do Papa Pio VII na Catedral de Notre Dame. 1825, nascimento do filho de Pedro I do Brasil, mais tarde vinha se tornar o imperador Pedro II. 1870, estreia no Brasil em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II no Teatro Lírico Fluminense, ópera de Carlos Gomes, o Guarani. 1901, o americano King Capulet patenteia um aparelho de barbear de lâminas descartáveis. É o início da Gillette Safety Razor Company. 1912, tropas do governo do Paraná combatem sertanejo do contestado, região do sul do país disputada pelo Paraná e por Santa Catarina. 1944, inaugurada no Rio de Janeiro pelo jornalista Roberto Marinho, a Rádio Globo. 1956, Fidel Castro desembarca em Cuba liderando 72 homens. Atacados pelas forças do ditador Batista, apenas 12 sobrevivem. 1964, o Muro de Berlim, construído em 1961, é aberto para a passagem de pessoas acima de 65 anos. 2007, o governo federal anuncia o início das transmissões da televisão digital no Brasil. 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, hoje preso Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. 5h52 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A variação de preços praticados nos postos de gasolina em Manaus põe em dúvida se realmente o que se paga condiz com a quantidade de combustível abastecida nos veículos. Nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPAM,
realizou uma operação de fiscalização em 15 postos da capital para verificar denúncias de consumidores que afirmam que pagam valor por uma quantidade de combustível e que os postos abastecem os veículos com quantidade inferior à que foi paga. Os 15 postos de combustíveis fiscalizados, 3 localizados nas zonas leste, norte e sul, foram notificados por irregularidades como o vazamento na mangueira da bomba medidora, a falta de iluminação no painel da bomba e a entrega de quantidade de combustível menor a que foi paga pelo consumidor. Em um posto de gasolina localizado no bairro do Japim 1, na Zona Sul, o IPM lacrou uma bomba de abastecimento por apresentar uma variação acima do permitido em lei, conforme a portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro número 23/85. A portaria do Inmetro determina um limite de até mais ou menos 100 ml a cada 20 litros do produto fornecido. E aí os postos que tiveram problemas de passar a quantidade paga pelo combustível precisam chamar as oficinas credenciadas pelo IPEM Amazonas para fazer a regulagem dessas bombas medidoras. Esses postos foram autuados e têm um prazo de até 10 dias para corrigirem os problemas. Caso não, podem levar multas que variam de 2.100 a R$1,5 milhão, dependendo da infração, afirmou o diretor-presidente do IPM, Márcio André Brito. Para pagar uma multa de R$1,5 milhão, o cara terá que vender o posto de gasolina. 5h53 em Manaus. A Polícia Federal está realizando mais uma operação nesse início de manhã e acaba de ser presa a prefeita de Rio Preto, de Ribeirão Preto, em São Paulo, Darcy Vera. A prefeita é acusada, ouvinte do Jornal da Manhã, Eduardo Silva, de ter desviado só 203 milhões de reais. Ela é do PSD. A operação prossegue, daqui a pouco mais detalhes. Eu converso agora com Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Pellegrini, 2 crimes durante a noite, 2 execuções, uma delas, motoqueiro fantasma, mais uma vez. É isso aí. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, o primeiro desses crimes aconteceu no bairro José Bonifácio, por volta de 23 horas, quando um rapaz de 25 anos foi assassinado com vários tiros. Mais uma vez, uma ação do motoqueiro fantasma, Paulo. Pellegrini nos chama a atenção, mais uma pessoa morreu por bala perdida. Troca de tiros entre a polícia e a bandidagem, isso lá nas proximidades do antigo Parque Amazonense. E ali pelo lado do reservatório do Mocó. Teve aí uma grande confusão, bandidagem agindo no local, a polícia chega, troca tiros. Um bandido morreu também, Pellegrini? Um bandido morreu, Paulo. Um bandido morreu e essa ocorrência ali na rua, ali é a Rua Belém, ali atrás do cemitério. Rua Belém, a chamada Rua Belém, né, Paulo? Esse bandido trocando tiros com a polícia acabou morrendo na hora. Ele tinha 48 anos de idade. O trabalhador, Paulo, um homem que estava passando pela rua, não tinha absolutamente nada a ver com a troca de tiros. Um trabalhador de 33 anos acabou morrendo também nessa ocorrência. É a segunda pessoa que morre por bala perdida. Aquela senhora que também foi morta por uma bala perdida e agora nessa troca de tiros com a polícia, lá em frente, mais nas proximidades da NET, ali na Rua Belém, pelo lado do Mocó e também na lateral do cemitério São João Batista, não é isso, Pellegrini? É isso aí, Paulo Guerra. Reservatório do Mocó, cemitério, Parque Amazonense, tudo nessas imediações aí. E você colocou muito bem, Paulo, foram 2 vítimas de bala perdida somente essa semana. Na última terça-feira também, nós infelizmente noticiamos a morte de uma mulher de 46 anos de idade que foi vítima de bala perdida no bairro da Raiz. E ontem não foi diferente, com um homem de 33 anos de idade, melhor dizendo, Paulo, que acabou morrendo nessa ocorrência. Numa dessas execuções, o levantamento cadavérico está sendo feito nesse instante, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? Foi feito nesse instante. Nós também temos agora, Paulo, um registro de morte no bairro de São José, na Rua 5, mais precisamente. Esse homem lá da Rua 5 do São José, Paulo, foi morto com 6 tiros. Carro do Instituto Médico Legal e inicia deslocamento nesse momento para a sede do Instituto. A remoção está acontecendo nesse momento, Paulo, desse corpo, desse homem que foi assassinado no bairro do São José agorinha há pouco. Pois é, e desse que já chamamos aqui na manchete do jornal, São José e lá no José Bonifácio, este morto por um motoqueiro fantasma. Pellegrini, o trânsito como é que está nesse instante?
Tranquilo, Paulo, nós não temos aí maiores movimentações, os semáforos estão funcionando. Mais uma vez a gente destaca a Avenida Grande Circular, que tem um fluxo muito intenso nesse momento. Aliás, a Avenida Grande Circular, a famosa Altasmirim, essa via não dorme, Paulo, do trecho que compreende entre a rotatória do bairro Jorge Teixeira, conhecida Bola do Produtor, até a chegada da rotatória do bairro de São José, onde fica aqui o Terminal 5 e a garagem da Global. Paulo, esse trecho não para, e nesse momento a movimentação é ainda maior devido à movimentação dos ônibus do transporte especial que vão aí para levar os trabalhadores para o distrito. Roberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco atualizando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você. Beleza, Paulo, daqui a pouquinho a gente vai voltar sim com essas e outras informações aí dentro do noticiário policial do Jornal da Manhã. Moradores do bairro do Japim reclamam contra os constantes apagões naquela área da cidade. Se fosse só lá no bairro do Japim, se daria um jeito. Segundo eles, a falta de luz ocasiona também a falta d'água. Desde o começo dessa semana que o bairro vem sofrendo com a falta de água nas torneiras. Os reclamantes pedem providências no sentido de que se normalize a prestação destes serviços, uma vez que, com o calor de Manaus, é impossível sobreviver sem água e sem luz. Eu pergunto, vai ter luz e água hoje? Vamos ver, né? Os apagões estão aí. O professor de linguística e escritor Denildo Sena vai lançar hoje seu novo livro de crônicas, Tempos de Memória, obra que marca a estreia do selo Casa Literária. O evento acontece a partir das 19h30 no espaço do Galvez Botequim, no Conjunto Eldorado, com sessão de autógrafos e bate-papo com o escritor. De acordo com o Denildo, Tempos de Memória é o segundo título de uma trilogia autobiográfica. O primeiro, No Tempo do Eu Menino, lançado pela editora Valer, está centrado na infância do escritor, enquanto a nova obra destaca acontecimentos contemporâneos, ainda que não sejam de caráter mais recente. A Casa Literária é a nova aposta editorial do jornalista, escritor e editor amazonense Mário Bentes. A marca, de acordo com ele, promete uma variedade de gêneros maior que a Lendary, seu outro selo editorial dedicado à literatura fantástica, e estreia ao mercado justamente com Tempos de Memória. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã, Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativas de Alvarães. Olhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Nova FM em Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupanhão e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Manaus tem 26 graus de temperatura. O tempo é bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período. Vamos atualizar as informações sobre a operação que a Polícia Federal realiza nesse instante. A prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, foi presa agora de manhã durante a Operação Mamãe Noel, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público. A prisão integra a segunda fase da Operação Sevandija, que investigou fraude e desvio de dinheiro em contrato de licitação de 203 milhões de reais na Prefeitura de Ribeirão. Também foram presos ainda há pouco Sandro Rovani da Silveira Neto e Maria Zueli Alves de Limbrandi, ex-advogados do Sindicato dos Servidores Municipais, e o ex-secretário Marco Antônio dos Santos, que chefiava a Companhia de Desenvolvimento Econômico. Todos foram levados para a sede da Polícia Federal em Ribeirão. Darcy deve ser transferida para a capital paulista, uma vez que, apesar das investigações do GAECO, o processo contra ela é analisado pela Procuradoria-Geral do Estado. Em nota, a Polícia Federal informou, Eduardo, que o nome dessa fase, Mamãe Noel, se deve às evidências de que Maria Zueli repassou entre 2013 e 2016 mais de 5 milhões aos demais denunciados na primeira fase em dinheiro e cheques. O valor teria sido desviado, claro, dos cofres públicos, não da casa dela. 6h05 em Manaus. Temos informações com J. Rai. Paulo Guerra, se a Mamãe Noel já prende, fiquem de olho no Papai Noel. Pela segunda semana seguida, a Câmara Municipal de Iranduba realizou a sua sessão ordinária na quinta-feira e não na terça, como acontece há mais de 30 anos. A mudança, de acordo com o presidente da casa, vereador Hernandes Rocha, do PSDB, deve-se às obras que estão em andamento no prédio da Câmara, incluindo reforma do forro, fachada, melhorias do sistema de som,
e parte elétrica, pintura, piso do estacionamento e a construção de uma subestação de energia elétrica. Ao todo, serão gastos mais de R$180 mil com os serviços que vão estar concluídos até o dia 19 de dezembro, data em que o plenário do Poder Legislativo vai ser utilizado para a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos no pleito deste ano. Paulo Guerra, um grupo de vigias da Prefeitura de Iranduba, promete recorrer ao Ministério Público hoje por causa das gratificações que foram retiradas dos salários deles no mês de novembro, totalizando mais de R$190 a menos na conta de cada um, segundo uma fonte da categoria. A nossa reportagem enviou mensagem ontem à noite ao secretário municipal de administração, Roberjânio Brandão, para ouvir a versão da prefeitura sobre o assunto, mas até agora ele não respondeu. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Para marcar o fim do ano da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, o concerto intitulado Mozart Tchaikovsky acontece nesse fim de semana no Teatro Amazonas e celebra ainda os 120 anos do nosso Templo de Minerva. Realizado pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura, os grandes contrastes da música clássica marcam também o início das comemorações natalinas realizadas pela repartição mais eclética do estado. Sob regência do maestro Otávio Simões, a noite vai contar com o solo do pernambucano Davi Campos no clarinete. Vale a pena tentar para os horários da apresentação, que se inicia às 20 horas da manhã sábado e às 19 horas no domingo, e que os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. 6h08. Temos informações de Manacapuru. Lá está José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. A Coordenadoria Estadual de Educação realizou na manhã de ontem o encerramento do programa Ciência na Escola, o PCE, um projeto do governo do estado que tem como objetivo culminar as atividades pedagógicas das escolas estaduais do município. O evento teve como propósito compartilhar com a comunidade o trabalho dos alunos e professores nas escolas, como detalha o coordenador da SEDUC Manacapuru, professor Raimundo Conde. É verdade, Zé. Nós estamos aqui trabalhando porque é um programa que é financiado pelo governo do estado e é um programa que traz muito resultado pedagógico. E além de trazer o resultado pedagógico, ele traz o resultado financeiro para os bolsistas, tanto o professor quanto o aluno. E no ano de 2016 nós conseguimos 13 projetos. A nossa meta no próximo ano é aumentar muito mais, porque além de circular esse dinheiro, ajudar os nossos alunos, a questão pedagógica, o rendimento cresce muito. Por isso que nós queremos, assim, enfatizar a Secretaria de Educação, o professor Aldemiro, nosso secretário, a nossa secretária adjunta do interior, e principalmente ao governador por incentivar esse projeto, que é um projeto que traz muito benefício para o estado do Amazonas. O evento aconteceu no Galpão da Ciranda Formatizada e contou com a presença de alunos, professores da rede estadual de ensino e o público em geral. À tarde, a programação continuou na Escola Estadual José Cefaí com a entrega de premiação dos melhores alunos das Olimpíadas Municipal de Matemática, promovido pelo IFAM e Coordenadoria Geral, aliás, Coordenadoria Regional de Manacapuru. Em tempo, as paróquias Nossa Senhora de Nazaré e Cristo Libertador realizam nesta sexta-feira o primeiro encontrão do movimento Terço dos Homens. O evento tem como objetivo aproximar a Igreja dos Pais de Família no chamamento do homem a participar e receber graças através da fé. O encontro acontece logo mais a partir das 19 horas na Capela de Santo Afonso, do bairro de Terra Preta. Todos estão convidados a participar. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Jogos escolares e assunto da reportagem de Aderaldo Reis em Parintins. A maior competição esportiva estudantil do interior do estado do Amazonas, o 33º Jogos Escolares Parintins, teve início nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, com as primeiras competições sendo disputadas às 7 horas da manhã, atrás do ginásio do Circuito Escorpião. O evento esportivo reúne cerca de 2.000 atletas nas categorias infantil e juvenil. A modalidade atletismo abriu as competições estudantis ontem pela parte da manhã. A abertura oficial com desfile será amanhã, sábado, dia 3 de dezembro. Diferente dos anos anteriores, as equipes estarão reunidas na área externa do ginásio de esporte Elias Assayag.
Os jogos são organizados pela Coordenação de Educação do Estado por meio da SEDUC e a participação também da Secretaria de Educação Municipal. Professores de Educação Física da UNOPAR e UFAM participam também na organização. As modalidades em disputa são futebol, vôlei de praia, vôlei de quadra, futsal, handebol, queimada, tênis de mesa, atletismo com 100 metros, 150, 200, 250, 1.000, 5.000 metros por revezamento, salto em distância, salto triplo, arremesso de peso e lançamento de dardo e disco. De acordo com a coordenação, a competição conta com um total de 1.500 medalhas para premiar os vencedores dos 33º Jogos Escolares de Parintins. Este ano, os Jogos Escolares contarão com a participação de 27 escolas da rede estadual de ensino e 10 da rede municipal de ensino, e também a participação de alunos do IFAM. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. A primeira transmissão da Web TV da Universidade do Estado ocorreu ontem com o primeiro workshop de experiências educacionais apoiadas em tecnologia, quebrando paradigmas. O evento é uma realização do Programa de Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação Pró-Inovalab da UEA. O workshop e a transmissão seguem nesta sexta-feira no Samsung Ocean Center, instalado na Escola Superior de Tecnologia. A Polícia Civil, representada pelo delegado-geral da instituição, Francisco Sobrinho, deu continuidade na manhã de ontem, às 9:30 da manhã, a terceira etapa do projeto Caravana da Cidadania nas escolas e comunidades, com a apresentação de painéis educativos produzidos por alunos de 31 escolas da rede pública estadual, abordando temas que foram tratados durante as palestras realizadas nas instituições de ensino na primeira etapa do projeto. O Amazonas consta com números alarmantes no mapa da violência 2015 como o sexto estado com maior crescimento em números de feminicídios no país. É o segundo mais violento para mulheres na região norte. Em uma década 2003-2013, 727 mulheres amazonenses foram assassinadas. 62% dos crimes em 2015 ocorreram em Manaus. A cidade onde mais se comete feminicídio no Brasil fica em nosso estado. É Barcelos, distante a 399 quilômetros de Manaus. O município amazonense é o primeiro do ranking das 100 mais perigosas cidades brasileiras para mulheres. Ainda de acordo com o mapa da violência 2015, a região norte teve o maior crescimento no índice de feminicídios, com o aumento de 112,1% no decênio mapeado. Com esse posicionamento, o Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e diversas entidades em luta pela vida e pelos direitos humanos das mulheres e meninas, realizam nesta sexta-feira, às 16 horas, a vigília #Porto das Elas, ato contra os feminicídios em Manaus. A intervenção será realizada na colina do bairro São Raimundo, praça do bairro da Glória, na zona oeste da cidade. Para celebrar o Dia do Marinheiro, comemorado 13 de dezembro, a Marinha do Brasil vai abrir os navios da corporação para visitação pública a partir de amanhã. Ao todo, 4 embarcações estarão abertas para receber visitantes no porto de Manaus. De acordo com o comando do 9º Distrito Naval, vão estar à disposição do público os navios Patrulha Fluviais Raposo Tavares e Roraima, o navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, subordinados ao comando da flotilha do Amazonas, e o aviso hidroceanográfico fluvial Rio Solimões, subordinado ao Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste. Um abalo sísmico de magnitude 3,3 foi sentido na cidade de Borba, a 151 quilômetros de Manaus. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o abalo telúrico ocorreu às 6h44 no horário de Manaus. Não há registro de prejuízos materiais ou feridos por conta desse tremor. Segundo a especialista, tremores com magnitude de até 4 graus não costumam causar danos estruturais. O superintendente do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira, explicou que o abalo sísmico teve o epicentro em Borba, na região do rio Canutama, mais perto da cidade de Novo Aripuanã do que do centro do município. Em Novo Aripuanã, no entanto, o tremor não foi sentido. Conforme o registro de tremores do OBSES, este é o 5º abalo sísmico sentido em Borba nos últimos anos.
O primeiro ocorreu em 20 de janeiro de 1921 com magnitude e profundidade 0. O segundo ocorrido em 17 de maio de 1975, a magnitude chegou a 4,4 e a profundidade ficou em 33 quilômetros. Em 1984, um tremor de profundidade 0 e magnitude de 3,5 foi sentido na cidade. Neste ano houve mais 2 tremores, o primeiro por volta das 20h30 de 7 de setembro, cujo registro mostra a profundidade 5 e magnitude 3,1. E o desta quarta com magnitude 3,3 e profundidade de 5 quilômetros. Conforme o registro do Observatório Sismológico, um tremor foi sentido em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus, na capital, no último domingo. Na ocasião, o abalo teve 3,0 grau de magnitude com 10 quilômetros de profundidade. Em decisão monocrática e atendendo a uma representação da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira e relatora das contas de Maranhão, Yara Lins dos Santos, suspendeu cautelarmente a contratação de 55 agentes comunitários de saúde para a zona urbana e rural daquele município, recém-aprovados em processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Administração daquela cidade. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas vai estar presente juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, ABM, na primeira Feira do Trabalho e Empreendedorismo promovida pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB. A primeira edição da feira acontece das 8 às 14 desta sexta-feira e de 8 ao meio-dia no sábado, no Centro de Convivência Padre Pedro Venhola, na Cidade Nova. Segundo o coordenador jurídico do programa Justiça Itinerante do Tribunal, Márcio Furtado, quem for ao Centro de Convivência vai poder realizar divórcios consensuais e reconhecimento de paternidade, além de receber outros atendimentos jurídicos. Para divórcios consensuais é preciso levar o RG, CPF, mais comprovante de residência e certidão de nascimento. Caso tenham filhos, levar também a certidão de nascimento dos mesmos. Para o serviço de reconhecimento voluntário de paternidade, os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e certidão dos filhos a serem reconhecidos. Uma audiência pública para decidir o destino da Santa Casa de Misericórdia está marcada para acontecer na manhã desta sexta-feira, às 9 horas, no plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus. A solenidade organizada pela Frente Parlamentar de Apoio aos Hospitais, Santa Casa de Misericórdia e entidades filantrópicas na área da saúde contará com a participação de engenheiros, arquitetos, designers de interior, sociedade civil e autoridades locais, entre políticos e membros do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. A Prefeitura de Manaus realizará o pagamento do 14º e 15º salários a 1.290 educadores da Rede Municipal de Ensino, devido ao desempenho alcançado por 31 escolas municipais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2015. O pagamento a esses servidores da Secretaria Municipal de Educação já está na folha do mês de dezembro, que foi adiantada e estará disponível no próximo dia 22. Por conta do pagamento do 14º e 15º salários dos 1.290 educadores, serão injetados R$2,5 milhões a mais na economia local no mês de dezembro. O Dia Nacional de Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue, Chikungunya e Zika vírus vai acontecer hoje. No Amazonas, a campanha terá como ponto central no Centro de Educação em Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, localizado na Avenida Brasil, no bairro da Compensa 2. O evento, coordenado pelo Governo do Estado e Prefeitura, terá início às 11 horas e vai contar com a presença do Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e outras autoridades. A estratégia da campanha é unir forças numa grande cruzada contra o mosquito, que vai continuar nos dias seguintes com mobilização social, visita às casas e trabalho educativo para orientação à população. Os corpos dos brasileiros que morreram no acidente aéreo na última terça-feira na Colômbia devem chegar a Chapecó na manhã de sábado. O itinerário do voo que vai transportar as vítimas da tragédia foi divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. A decolagem de Medellín está prevista para esta sexta-feira às 17 horas pelo horário de Manaus. O avião deve voar por 4 horas e meia até aqui em Manaus, onde fará uma parada técnica para abastecimento. Daqui o avião segue para mais 6 horas até a cidade catarinense. A viagem terá uma duração total de 12 horas, contando com o tempo de parada para abastecimento. Assim, a previsão é de que a aeronave pouse no aeroporto de Chapecó às 7 horas da manhã de sábado. Segundo confirmou nesta quinta o Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, vai acompanhar a chegada dos corpos das vítimas. Ele deve participar de uma cerimônia no aeroporto da cidade catarinense, mas não irá ao velório coletivo na Arena Condá. Polícia. 4 pessoas ficaram feridas durante acidente ocorrido na manhã de ontem no quilômetro 127 da M10 a Manaus, Itacoatiara, próximo ao Rio Preto da Eva.
O motorista perdeu o controle do carro ao tentar desviar de um buraco e fez o carro cair em um barranco. Uma das vítimas teve ferimento grave. O acidente foi registrado às 10h05, conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o soldado Denis Ferreira, o carro envolvido foi um Hyundai HB20 sedã de cor azul e placa não identificada. O motorista seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um buraco no asfalto. Nesse momento, o automóvel saiu da pista, caiu e colidiu com um barco. Além do motorista, mais 3 passageiros estavam no veículo. Somente um deles teve ferimentos graves, uma mulher identificada como Marcélia Chaves Maia, de 46 anos. Ela foi resgatada e imobilizada por uma equipe dos bombeiros, socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levada ao Hospital do Rio Preto da Eva. Posteriormente, ela veio para Manaus, onde chegou no 28 de agosto. 2 bombas de fabricação caseira foram encontradas dentro da unidade prisional do Puraquequara na manhã de ontem. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a apreensão aconteceu após fiscalização de rotina. Outros materiais, como celulares e drogas, também foram encontrados. O procedimento de revista preventiva ocorreu nesta manhã. O procedimento foi realizado com o objetivo de evitar a circulação dos materiais proibidos. Dentre os objetos recolhidos estão 2 bombas de fabricação caseira, drogas, 61 celulares, 77 chips, 34 carregadores, 21 baterias de celular, 5 cartões de memória e pendrive, 53 armas brancas, estoques e facas, uma chave de algema, 2 pernamancas, entorpecentes e ferramentas diversas. De acordo com a SEAP, todos os objetos recolhidos poderiam ser usados para desestabilizar o sistema e promover eventos de alteração nas diretrizes de ordem e disciplina, informou por meio de nota. Peregrino, eu te pergunto, como vocês conseguem entrar com tudo isso na cadeia? Pois é, Paulo Guerra, a grande maioria das vezes, né, as pessoas entram com todo esse material, há com certeza, Paulo, uma facilitação. Ou também, Paulo Guerra, em outras ocasiões, as pessoas entram com esse material em suas partes íntimas. Um dia desses foi encontrado aí com uma mulher aproximadamente meio quilo de droga, um carregador de celular, um celular e ainda outras trouxinhas de droga, tudo ela introduziu na vagina para poder entrar uma unidade prisional. Peregrino, o que mais aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra, além da prisão aí, dessa que eu te falei da mulher caçamba, Paulo Guerra, nós tivemos também outras ocorrências, Paulo Guerra. Um homem foi roubar celular na área do bairro Jorge Teixeira, apanhou muito da população. Paulo Guerra, quem pegou ele foi um homem conhecido como Chicão. Rapaz, o bandido correu e o Chicão atrás. O bandido sebo nas canelas e o Chicão atrás. O Chicão pegou esse bandido e deu-lhe um cacete, Paulo Guerra. Foram murros, chutes, socos e pontapés. O Chicão é acostumado a pegar bandido naquela área. Não é a primeira vez que ele pega. O bandido apanhou Paulo Guerra também de demais populares, apanhou e apanhou muito e foi levado ao pronto-socorro. As informações dão conta que o Chicão é um homem destemido, ele é acostumado a encarar bandido, já fez a aposta com colegas, já dormiu no cemitério, não tem quem segure o Chicão. Entretanto, ele morre de medo de estátua. É que não tem medo de uma estátua em tamanho real, não, Paulo Guerra? Nesta quinta-feira, portanto, no dia de ontem, foram registrados pelo 22º Distrito Policial, 2 pessoas deram entrada, foram presas por esses policiais que estavam roubando, Paulo Guerra. Um deles estava roubando em um estabelecimento comercial, ele levou aproximadamente R$728 em produtos, e também uma mulher, ela roubou aproximadamente R$800 em calcinhas, em peças íntimas, em lingeries. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, essa bandida da calça rasgada foi presa ontem, ela tem 25 anos de idade, foi presa roubando peças íntimas na área de um shopping da cidade. Segundo as informações, ela já era acostumada a fazer esse tipo de roubo e ela colocou essas calcinhas dentro de uma caixa e tentava roubar R$800 em calcinhas. Segundo as informações, ela também diz ela que era só para uso, para consumo próprio, R$800 em calcinhas. A bandida da calça rasgada foi levada ao 22º DIP.
E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Miquéias Souza dos Santos, conhecido como Mica. O Miquéias dos Santos, conhecido como Mica, foi preso suspeito de realizar vários roubos no bairro Monte Sião. De acordo com o delegado Jander Mafra, os policiais estavam investigando vários assaltos ocorridos lá na área da Cidade de Deus, Monte Sião, ali no extremo norte da cidade. Vários celulares que haviam sido roubados foram encontrados por Mica. O Mica estava vendendo celular roubado, rapaz, e acabou sendo preso. O Mica tem 20 anos de idade, estava vendendo celular. Miquéias dos Santos, conhecido como Mica, foi preso lá no bairro Monte Sião. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo com apenas 2 atendimentos. Pronto socorro 28 de agosto, plantão foi dos mais tranquilos, Paulo. Já no pronto socorro João Lúcio, o plantão teve 4 pessoas que deram entrada vítimas de violência, 2 por agressão física, uma pessoa que deu entrada vítima de facadas pelo corpo, um outro que deu entrada vítima de um tiro, ele levou um tiro no pé. Por agressão física, a gente destaca Paulo Guerra, um homem que agrediu sua própria amada após descobrir que ela tinha relacionamento amoroso com outro homem. Segundo as informações, o motorista de lotação foi enganado. O motorista de lotação é o homem que foi enganado pela esposa e tentou ainda agredir. Ela conseguiu correr e escapar das agressões do motorista de lotação que foi enganado pela própria esposa. Segundo as informações, ele já perdoou sua amada, ele queria mesmo agora era pegar o sedutor. Diz que a mulher dele é uma mulher santa, é uma mulher sem maldade, ela foi apenas seduzida. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! 2 bandidos em uma motocicleta tentaram roubar os seguranças lá da FUCAP, ali na rua Danilo Matos Areosa. Paulo Guerra, somente no mês passado, 6 vigilantes tiveram suas armas roubadas. E ontem os bandidos tentaram assaltar novamente. Chegaram lá e tentaram anunciar o assalto. Só que o segurança reagiu e mandou-lhe bala num bandido de 22 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse bandido não vai ver. Jingle Bell. Esse bandido não vai ver mais o Papai Noel, porque o motor da morte... O motor da morte vai sair com mais um corpo rumo dessa para pior, levando um bandido que tentou assaltar um segurança ontem lá na FUCAP. O segurança reagiu e mandou bala no bandido. Bala também no bairro José Bonifácio. Na madrugada de hoje, um homem de 25 anos de idade foi brutalmente assassinado em um possível acerto de contas. O motoqueiro fantasma apareceu montado em seu cavalo do cão. Ele chegava. Uma moto acelerava forte. Era a morte que estava andando de moto no bairro José Bonifácio. De repente, o motoqueiro fantasma encontrou sua vítima e disparou 1, 2, 3, 6 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu ia chamar o motor da morte, mas eu acho que o motor da morte encalhou com a descida das águas do Rio Negro. 1h32 da madrugada de hoje.
1 hora nada, Peregrino. De novo, 4h32 da madrugada de hoje. O bairro de São José mais uma vez foi palco de morte, foi palco de desgraça. Mais um assassinato aconteceu no bairro de São José. Dessa vez, um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado na Rua 5 e foi no bairro de São José 2. Ele recebeu 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. E atenção, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, atenção. Era final da tarde de ontem. Um assalto ocorreu na área, ali no entorno do cemitério São João Batista. Ocorrência que se desdobrou pelo Boulevard e culminou lá na Rua Belém, nas proximidades do Parque Amazonense. Nesse evento, Paulo Guerra, nessa troca de tiros entre bandidos e policiais. Um bandido morreu, um bandido de 48 anos de idade que estava trocando tiros com a polícia. Ele acabou morrendo devido a trocar tiros com a polícia. Nessa ocasião, Paulo Guerra, o trabalhador Heraldo Azevedo Júnior, de 33 anos, ele trabalhava na NET, era um homem pai de família, trabalhador, que muitas vezes ajudou aí a nossa equipe de transmissão. Ele resolvia qualquer galho nas transmissões com as linhas de transmissão de estádio ou de qualquer tipo de evento. Era um homem muito trabalhador, era um homem cuidador da sua família, que tinha todo o carinho com a sua família, e também um homem dedicado ao trabalho, um profissional muito competente, trabalhava com transmissões e acabou ontem morrendo vítima de uma bala perdida no confronto entre polícia e bandido. Lamentamos aí profundamente a morte do Heraldo Azevedo Júnior, conhecido nosso aí da difusora, que sempre trabalhava também nas transmissões da rádio. O Heraldo foi vítima de uma bala perdida no final da tarde de ontem. Já o bandido não resistiu aos ferimentos. E o bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandidaço que acabou matando um trabalhador, morreu. Ele não vai ver Papai Noel. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1576 sorteou as dezenas do primeiro sorteio 05, 06, 07, 08, 09, 20. Segundo sorteio 20, 24, 30, 39, 41 e 43. Premiação acumulada nas duas faixas. Aqui no concurso 4.247, acumulou, estimativa de prêmio para hoje 12 milhões. Dezenas sorteadas 18, 26, 58, 64 e 66. A Time Mania concurso 962 teve time do Coração América do Rio Grande do Norte, também acumulou. Dezenas sorteadas 07, 28, 41, 49, 63, 79 e 80. 6h41 em Manaus. Esportes. Os ingressos para a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino não começaram a ser vendidos ontem.
A bilheteria digital.com, empresa responsável pela venda dos bilhetes, esclareceu que o impasse ocorreu após o material ter ficado retido no aeroporto internacional da capital pela Secretaria de Estado de Fazenda e que a comercialização deve ocorrer a partir desta sexta-feira. O Atlético Mineiro anunciou que não irá disputar a última rodada do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense devido à tragédia com o time catarinense. Os mineiros não vão viajar para Chapecó e perderão por WO. Devido ao acidente, a última rodada do Campeonato Brasileiro foi adiada de 4 para 11 de dezembro. E a Chapecoense será declarada campeã da Copa Sul-Americana 2016. A Conmebol já tomou a decisão, mas não anuncia ainda por dois motivos. Primeiro, não quer tratar publicamente do assunto porque avalia que ainda não é o momento adequado para tratar de assuntos esportivos ou administrativos. Segundo, porque precisa resolver a burocracia necessária, como submeter a decisão ao Conselho da Conmebol, o antigo comitê executivo que só volta a se unir em 21 de dezembro. A FIFA apresentou a lista de 55 jogadores indicados para o prêmio de equipe ideal de 2016. 5 brasileiros figuram nesta relação: Neymar, Thiago Silva, Davi Luiz, Marcelo e Daniel Alves. Últimas notícias. Fuga na penitenciária Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra. Informação com exclusividade na difusora. Por volta das 4 horas da madrugada de hoje, 14 detentos fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim, localizado no quilômetro 8 da BR-174. As informações é que a polícia está fazendo cerco lá nas matas, mas até o momento nenhum preso foi recapturado. Nós repetimos a informação, Paulo: 14 detentos fugiram do Compage por volta de 4 horas da madrugada de hoje. 6 horas e 47 minutos. O juiz Sérgio Moro entregou ao Senado Federal uma proposta de alteração no projeto de lei de abuso de autoridade. Para ele, a mudança afastaria risco de juízes e integrantes do Ministério Público serem responsabilizados criminalmente pela interpretação da lei. Moro questionou se o propósito do projeto inicial de autoria do presidente do Senado, Renan Calheiros, não seria frear a Lava Jato. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira abrir uma ação penal e tornar réu o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, pelo crime de peculato, desvio de dinheiro público. Renan afirmou que a aceitação da denúncia, ainda que parcial, não antecipa juízo de condenação e que está muito tranquilo. Foi entregue nesta quinta-feira ao Brasil na França um novo satélite para a defesa e a comunicação no território brasileiro. É como quem passou a vida pagando aluguel e agora conseguiu a casa própria. O Brasil conquistou seu próprio satélite. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, construído pela francesa Thales Alenia Space, em parceria com o Brasil. É um gigante de quase 6 toneladas comprado pela Telebrás. O governo investiu mais de 2 bilhões. O convênio com os franceses incluiu aprendizado e transferência de tecnologia. Mais de 50 especialistas brasileiros acompanharam o projeto de perto e estão prontos para operar o satélite. O satélite ficará posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra e vai cobrir todo o território nacional e o Oceano Atlântico. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que o general reformado James Mattis será seu secretário de defesa. Vamos nomear o Mad Dog Mattis como nosso secretário de defesa, disse durante o comício em Cincinnati, em Ohio, referência ao apelido do ex-chefe do Comando Central americano. Mattis, apelidado de Mad Dog, ou seja, cachorro louco, é considerado um militar de mão pesada. Foi um dos primeiros a chegar no Afeganistão após os atentados de 11 de setembro de 2001, em Washington, Nova York e Pensilvânia, e esteve no comando de uma das divisões que invadiram o Iraque em 2003. Durante o mandato do presidente Barack Obama, James Mattis se transformou no chefe do Comando Central responsável pelas operações no Oriente Médio. O preço do petróleo da OPEP subiu 10,1% como reação ao acordo alcançado na quarta-feira para limitar a partir de janeiro a produção em 1,2 milhão de barris diários de petróleo, informou hoje a organização em Viena. O preço passou de $44,80 por barril registrados na quarta-feira para até 49,35 na quinta-feira, indicou hoje a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em Viena. A Coreia do Norte criticou nesta sexta-feira as novas sanções adotadas pela ONU contra o país e afirmou que a resolução eleva a tensão e vai gerar medidas de resposta mais duras de autodefesa, segundo a agência estatal KCNA.
Pelo menos 8 casas desabaram e 40 foram danificadas no distrito de Paraty, a província de Lampa, no sul do Peru, por causa do terremoto de magnitude 5,5 e suas réplicas registradas ontem à noite, segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil. Outras fontes relatando danos em aproximadamente 100 imóveis de Lampa. Um ônibus caiu em um lago nesta sexta-feira no centro da China, matando 17 pessoas, segundo informações divulgadas pela agência oficial Xinhua. O acidente ocorreu perto da cidade de Miaoling, na província de Hunan. Os corpos das 70 vítimas do acidente aéreo na Colômbia, a maioria de jogadores integrantes da comissão técnica da Chapecoense, iniciarão hoje a viagem de volta para casa. Às 8 horas locais, 11 horas hora de Brasília, deve decolar do aeroporto José Maria Córdoba de Rio Negro, que serve a região de Medellín, em um voo comercial da Avianca, o corpo de um cidadão venezuelano que morreu na queda da aeronave. Uma hora depois, um Hércules da Força Aérea Boliviana vai decolar da base militar de Rio Negro com os corpos de 5 cidadãos do país. Às 16 horas, 7 da noite, hora de Brasília, terá início o traslado em 3 voos diferentes de 50 brasileiros falecidos. No mesmo horário, devem decolar em voos privados para o Brasil os corpos de 14 jornalistas que viajavam no avião da Chape para cobrir a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. O presidente da República, Michel Temer, afirmou ontem à noite que manifestações de rua não preocupam o governo. A declaração foi dada no evento Brasil Opportunity Conference Long Brainstorm, promovido pelo banco norte-americano JP Morgan, em São Paulo. Dizem que tem havido preocupação do governo com movimentos de rua e isso não atrapalha, é fruto da democracia. Nós estamos preocupados com isso. Chegamos a uma fase da democracia que nos permite receber com muita tranquilidade esses movimentos. Claro que não os de depredação. Os acordos de delação premiada da empreiteira Odebrecht começaram a ser assinados na tarde de ontem. Emílio Odebrecht, filho do fundador da empresa, já assinou. No total, 77 executivos e ex-executivos fecharão acordos com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Cada um assinará um termo. Nesta quinta, a Odebrecht divulgou nota intitulada Desculpe, a Odebrecht errou, na qual afirma que não admitirá a repetição de atos investigados na Lava Jato. A empresa é acusada de pagar propina para políticos e funcionários da Petrobras. Foi um grande erro, uma violação dos nossos próprios princípios, uma agressão a valores consagrados de honestidade ética. Não admitiremos que isso se repita. Por isso, a Odebrecht pede desculpas, inclusive por não ter tomado antes esta iniciativa, diz o texto da nota. A previsão é de que a etapa de assinaturas termine só hoje, considerando o alto número de delatores. O ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, deve assinar o termo em Curitiba, onde está preso desde 2015. Além disso, a empresa assinou um acordo de leniência no qual se compromete a pagar multa no valor de 2,5 bilhões, o que equivale a aproximadamente 6,8 bilhões de reais. Esse tipo de acordo é uma espécie de delação premiada de empresas por meio do qual elas confessam participação em um crime e apresentam elementos que ajudem as investigações em troca de redução da punição. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Emílio e Marcelo Odebrecht assinam um acordo de delação na Lava Jato. Folha de São Paulo. Maioria do Supremo vota a favor e Renan vira réu pela primeira vez por desvio de dinheiro público. O Estado de São Paulo. Desculpe, a Odebrecht errou, diz a empresa, ao fechar a leniência de 6,8 bilhões. Correio Brasiliense. Cego e embriagado, o motorista é preso após parar em posto policial. O Valor Econômico. Dólar fecha em alta contenção externa e incerteza política. Estado de Minas. Presidente da Chapecoense indica que velório ocorrerá no sábado de manhã na Arena Condá. Jornal do Comércio no Recife. PRF5 nega pedido de anulação da redação do Enem feito pelo Ministério Público Federal. Fortaleza Diário do Nordeste. PSDB já considera o fim do governo Temer e articula eleição indireta de FHC. 0 hora Porto Alegre. 8.000 servidores federais são flagrados entre beneficiários do Bolsa Família. O Brasil Econômico. A Dida lidera ranking das mais reclamadas na Black Friday. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Faturamento mantém tendência de queda na indústria. Agora. Vigilante reage à tentativa de roubo e mata suspeito na porta da faculdade. Em tempo. Zona Azul sai em 2017. A crítica. Balas perdidas matam 2 pessoas em 48 horas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.